Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje. Dia 10 de fevereiro, quinta-feira, dia de Santa Escolástica. Santa Escolástica foi irmã de São Bento e viveu entre os anos 480 e 547. Foi uma virgem sábia, antepôs a caridade e a contemplação às simples regras e instituições humanas. Da última vez que os dois irmãos se encontraram, passaram a noite toda falando de coisas santas e de assuntos espirituais. 3 dias depois, Escolástica deixou esta terra para ir morar no céu. Aprendamos, pois, a contemplar o Deus da vida e seu infinito amor. A última noite se deu assim. Escolástica queria conversar com o irmão, só que o irmão não queria que ela ficasse no mosteiro, porque o mosteiro era para os homens. Então ela não poderia dormir no mosteiro, que quebraria a regra. Escolástica, então, feliz da vida, provavelmente já antecipando, prevendo que iria lá sair deste mundo e entrar para a glória de Deus, rezou a Deus e caiu uma chuva torrencial. E ela não tinha como largar, sair do mosteiro. E Bento ficou muito bravo, mas eles acabaram ficando a noite inteira conversando, né? No outro dia de manhã, parou de chover e Escolástica foi embora. E depois de 3 dias, Bento teve uma visão de que ela estava partindo deste mundo. E aí ele compreendeu que a irmã queria se despedir dele naquela noite em que eles tinham ficado. Espetacular compreender a vida dos santos. Evangelho de hoje, Marcos 7, de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cães." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cães comem debaixo da mesa as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabaste de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. É interessante que, de todas as passagens, os diálogos com Jesus e as pessoas, este é o mais intrigante. A mulher supera a resposta de Jesus. Isso, sabe, de todas as passagens, né, desses diálogos, como eu falei, essa é que a mais me chama a atenção. Realmente, o Senhor está certo, mas 3 pontinhos. Fantástica a resposta dessa mulher. E Jesus, surpreso pela consciência, pela resposta dela, atende o pedido dela. Ela é pagã, aquela mulher. O que Jesus quis dizer? Primeiro eu tenho que cuidar do povo hebreu, depois dos outros povos. Mas primeiro me deixa cuidar do povo hebreu. Aqui diz que ele entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse aí. Provavelmente ele estava cansado, né? Ele precisava de um tempo que as pessoas não davam. Aqui é ter bom senso, viu, gente? Uma vez, quando eu estava no seminário, me perguntaram se eu não queria ser o novo Marcelo Rossi. Eu falei que não. Mas por quê? Porque eu quero ter vida. Eu imagino que o Marcelo Rossi não tenha vida. Ele não pode ir numa praia, ele não pode ir num shopping, ele não pode ir num teatro, ele não pode ir num restaurante, sem que alguém não vá lá e o perturbe. Tem gente que não tem simancol. De que o padre também é um ser humano. Que o padre precisa ter um momento para ele, para a família dele, para os amigos dele. Tem pessoas que não têm esse simancol. Uma vez eu ouvi uma entrevista do padre Fábio de Mello, que justamente ele falava isso. Que ele às vezes ia no shopping, às vezes ele ia para distrair a cabeça e ele não conseguia. Então o que ele fazia? Ele andava com o celular dele no shopping, fingindo que estava numa ligação, para que as pessoas não se aproximassem dele. A gente tem que ter noção das coisas.
Então eu falava, né, no dia que o meu professor perguntou para mim, assim, eu quero poder ir numa praia tranquilamente, eu quero ir poder num restaurante tranquilamente, eu quero ir num shopping, ou num teatro, ou num cinema tranquilamente. Então, aqui está mais ou menos a mesma coisa. Jesus se retira porque ele quer ter um momento para ele, e aquele povo não deixava. Aqui diz que mesmo assim uma mulher foi atrás dele. Não se sabe como ela descobriu que ele estava na casa, mas foi, né? E a resposta dele, até num primeiro momento, foi um pouco, né, forte. Não, primeiro vou cuidar do povo hebreu, né? Depois a gente conversa. E ela, tudo bem, concordo com o senhor, só realmente tem que cuidar primeiro dos filhos, do povo hebreu. Mas os cães, e aqui eu lembro que cão era como o judeu tratava o pagão. Aqui o texto está cachorrinhos. Eu fiz a questão de traduzir de maneira correta. Não era cachorrinho. É tão fofinho, né? Quando fala de cachorrinho, a gente lembra de um filhotinho. Tão fofo, tão dócil, né? Não. Eles se referiam aos pagãos como cães. Era bem pejorativo mesmo, né? Então, a mulher se coloca na posição dela, como ela era tratada. Beleza, os cães realmente, só que os cães comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Aí Jesus, pá! Ela tem razão. E ele nem fez absolutamente nada, ele só falou para ela, pode ir para tua casa, que o demônio deixou tua filha. Ele não foi lá, não fez o exorcismo e falou assim, cala-te, sai dela! Nada. Imagine o poder de Jesus. Ele está dialogando com a mãe, a menina está na casa dela, possessa, e ele fala, pode ir para casa. O demônio saiu. Impressionante. Impressionante. Portanto, queridos irmãos e irmãs, é confiarmos no poder de Deus e compreender que Ele não faz acepção de pessoas. O católico vai alcançar mais graças diante de Deus do que um pagão, do que um ateu, do que alguém que não conhece Deus. Não. Se a pessoa tiver a fé, ela vai alcançar sim. Por exemplo, pessoas que frequentam outras denominações religiosas, que muitas vezes não são tão bem intencionadas, tá? Aí alguém pode me perguntar, mas as pessoas foram curadas? Foram. Independente do pastor, do padre, do rabino, de quem quer que seja, se aquela pessoa tiver fé, mesmo que o ministro tenha os seus pecados, mesmo que o ministro não leve a sério o seu ministério, mesmo que o ministro só esteja ali por dinheiro, se aquela pessoa tiver fé, Deus fará a graça, porque não depende do ministro. O ministro é canal da graça. Por mais impuro que seja, quem realiza a obra é Deus. Quando eu atendo confissões, não sou eu quem perdoa a pessoa. Eu sou instrumento. É Deus quem perdoa. Eu, naquele momento, somente sou um instrumento. Eu aqui, a pessoa aqui e Deus no meio. É Ele quem perdoa, não sou eu. Eu sou instrumento nas mãos dele. Quando eu consagro, não sou eu que consagro. É Deus quem consagra através de mim. Eu sou mero instrumento. Independente dos meus pecados, das minhas misérias, das minhas falhas, Deus realiza a obra, porque para que ela ocorra há necessidade de fé, como essa mulher teve. Ela voltou para casa quando acreditou na palavra de Jesus, e quando ela chegou em casa, a filha estava curada. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser, tchau.